Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Segundo o mesmo Espírito. Amém. Nesta noite, gostaria que cada um de nós também pudéssemos colocar nas nossas intenções e nesta oração em especial, todas aquelas famílias que perderam seus filhos naquele massacre na escola no Texas. Hoje seria o último dia de aula das crianças, se não me engano, e todos estariam felizes para então entrarem de férias, enfim, e os pais estavam levando seus filhos para serem enterrados. Então, que Nossa Senhora possa consolá-los e fortalecê-los neste momento de dor. Isso porque nós sabemos disso, mas também rezemos por todas as necessidades daqueles que não sabemos, das coisas que não sabemos, mas a gente sabe que acontece. Por todos aqueles que não têm uma casa, que não têm um conforto, que não têm uma manta para pôr no frio, que não têm o que comer, por cada criança abandonada, por cada idoso abandonado, por cada um de nós aqui presente nesta noite, que possamos, a exemplo da Virgem, com o seu sim, perseverar na fé, no amor e na caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, como a mistagogia é do Sacramento da Ordem, vamos cantar um versinho que todos conhecemos. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês, tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Podemos nos sentar? Passo a palavra, então, para a Grazi, que vai proclamar o Santo Evangelho. Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca.
Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Agora eu passo a palavra então para o Padre Douglas. Padre Douglas, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui conosco. Boa noite. Gratidão pelo convite e também pela acolhida. Eu gostei bastante de poder vir compartilhar com vocês sobre esse tema, Sacramento da Ordem. Para mim é desafiador falar sobre isso e, ao mesmo tempo, é bastante importante, porque aí eu tenho a oportunidade de repensar algumas coisas, reviver outras, e acho que isso é importante também para mim. Bom, nós vivemos a Páscoa, o Senhor ressuscitou, e então, assim, os frutos desta Páscoa, a gente pode pensar como os sacramentos. Então, Jesus, ele morreu, foi sepultado, e se o grão não morre, não dá frutos. Então, ele foi morto e sepultado, ele voltou, e com ele, todos esses sacramentos que nós celebramos. Então, vamos pensar assim em 7 frutos, né, os 7 sacramentos. Vocês estão falando sobre alguns deles e hoje especificamente o sacramento da ordem, né? Então acho que é legal a gente pensar desta forma. Eles são frutos da Páscoa. Os sacramentos são frutos da Páscoa. Então a Páscoa é a plantação e os sacramentos a colheita desses frutos, né? E hoje a gente vai falar sobre este fruto específico, o sacramento da ordem. Aí eu acho que os outros que vieram falar com vocês devem ter falado sobre o que quer dizer a palavra mistagogia. Já foi falado, né? Então acho que vocês já têm claro isso. Mas acho que é bom muitas vezes quando a gente repete, porque nem todo mundo estava em todos os dias. Então de repente alguém perdeu uma informação. Então acho que é interessante a gente pensar sobre o que quer dizer a palavra mistagogia. Vamos simplificar, né? Tem vários modos da gente explicar a palavra mistagogia, mas vamos simplificar. Vamos usar a palavra mergulho. O que é mistagogia? É mergulho. Para você mergulhar, você tem que fazer o quê? Entrar dentro da água, né? E se aprofundar lá. Então, mistagogia é mergulho. Nós vamos mergulhar
no sacramento da ordem. Então, mistagogia é isso. É quando você vai trilhar um caminho para entrar dentro de algum lugar ou de alguma coisa. Então, isso é mistagogia. Você está caminhando, indo em direção ao mistério. Porque mistério e agogé, né? Que são as duas palavras que formam aí mistagogia. Então, mistagogia é mergulhar, é se aprofundar. Mistagogia é a gente ser conduzido para o mistério da Páscoa, o mistério do sacramento. Então a gente vai pensar desta forma. Se eu perguntar, ou se alguém vir e perguntar para vocês, como você define mistagogia? O que vocês dizem? Mistagogia, o que é? Mergulhar no mistério, se aprofundar no mistério, entrar no mistério, ir em direção, ser conduzido para o mistério. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ok. Então, mistagogia, aí a gente precisa pensar do sacramento da ordem. O que quer dizer sacramento? Né? É um sinal sagrado. Vamos simplificar. Eu estou tentando simplificar para depois a gente aprofundar mais as coisas. Mas então, o que é sacramento? O sinal sagrado. Então, nós vamos mergulhar neste sinal sagrado, que é o sacramento, né? Da ordem. Aí, por que ordem? Vamos pensar assim. Eu chego aqui e falo assim, Cíntia, você pode, por gentileza, você pode me fazer um favor? O que eu estou fazendo? Pedindo. Se eu falar assim, Cíntia, vai agora. Estou dando uma ordem, né? Estou mandando. Então vamos pensar assim, o Senhor ele nos deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai a todos, a toda criatura, a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. E todos aqueles que forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e acreditarem serão salvos. Então, o sacramento da ordem, ele é um mandato do Senhor, ele é uma ordem de Deus. Então, esta ordem do Senhor, ela é cumprida no sacramento, que a gente chama de sacramento da ordem. Até aqui tudo bem? Está muito difícil? Está dando para alcançar? Tá? Sim ou não? Se não, vocês falam que a gente pensa de outra forma. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Eu posso dizer uma coisa e para você fica difícil essa palavra. Tá bom? Então dá uma colaborada. Eu pergunto, vocês podem dizer, olha, Douglas, não entendi, ou padre, não sei, não entendi. Né? Então aí a gente pensa uma nova forma de se expressar. Então vamos mergulhar no sinal sagrado da ordem, daquilo que o Senhor mandou, daquilo que o Senhor ordenou, daquilo que o Senhor estabeleceu. Ok? Bom, quando nós falamos de sacramento da ordem, o sacramento da ordem, ele tem 3 graus. O grau do sacramento da ordem diaconal, o diácono, o grau do sacramento da ordem sacerdotal, sacerdote, presbítero, padre, e o grau da ordem episcopal, o bispo, episcopo. Então tá ali, ó. Quais são os graus da ordem? Diácono, presbítero, sacerdote, padre, e o episcopo, que é o bispo. Então são os 3 graus do sacramento da ordem. Até aqui tudo bem? Sim? Ok. Então a gente vai pensar agora sobre como que se dá esse sacramento. Qual o primeiro passo para acontecer o sacramento? O primeiro passo é o chamado de Deus. Então Deus, ele passa no meio do seu povo e ele escolhe cada um de nós para fazer alguma coisa. Então cada um tem um chamado. Então a primeira coisa para que aconteça um sacramento é o chamado de Deus. Então Deus ele chama muitos, poucos são os escolhidos. Cada um é escolhido de acordo com o quê? De acordo com os seus dons, de acordo até com as suas dificuldades,
mas de acordo com a vontade de Deus. Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele escreveu uma obra que se chama Dom e Mistério. Sabe do que ele falava nessa obra? O sacramento da ordem. Ele dizia que o sacramento da ordem, ele é um dom. O que é dom? É aquilo que é dado e que é recebido por alguém. E o que é o mistério? Seu nome mesmo? Graziella. Se eu chegar aqui e falar assim, Graziella, tem um segredo para te contar. Aí a Graziella, ela não é curiosa, ela não vai perguntar qual. Ela vai ficar aí, né, vai me contar o segredo e tal. Falo, Graziella, o segredo é o seguinte, tal, tal, tal. Pronto. Contei o segredo, acabou. Ela já sabe de tudo. É diferente do mistério. Quando a gente fala de mistério, por mais que você fala, sempre tem alguma coisa ainda para ser descoberto. O mistério, ele nunca se esgota. É diferente do segredo. Eu te conto o segredo, você ficou sabendo tudo, acabou. Sabe? Tipo, quando a pessoa chega e fala assim para você, assiste tal filme, você fala, nossa, que legal. Aí você já imagina um monte de coisa, fica aquele mistério. Aí a pessoa fala assim, a mocinha morre no final. Acabou o mistério, acabou o segredo. Você já não tem mais vontade de assistir o filme. Concorda comigo? Não? Mais ou menos? Pelo menos? Né? Então, quando o Papa fala que o sacramento da ordem ele é um dom, porque ele é dado, mas que ele é um mistério, a gente não sabe por quê. Por que esta pessoa? Por que comigo? Sabe que a gente faz isso até na hora da dor, né? A gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que comigo? É como se o outro pudesse e eu não. Né? Então, o sacramento, ele é um dom, ele é dado por Deus. E é um mistério, a gente não sabe por quê. Por que eu? Por que não tal pessoa? Por que Deus chamou essa pessoa? Por que Deus me chamou, sabendo como que eu sou? Por que eu? Dom e mistério. Mas a primeira coisa é o chamado. Então, vocês que sabem cantar bem, aí, lembram desse louvor? Lembram? Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Então olha só, uma pessoa é chamada por Deus. Aí, a igreja, ela vai reunir, organizar uma equipe chamada pastoral vocacional, serviço vocacional, ou o próprio padre da paróquia, ou o próprio bispo, e ele vai acompanhar esta pessoa, para ver se ela tem algum carisma, para que esse carisma se torne um serviço, e para que esse serviço se torne um ministério. Presta atenção nesses detalhes. A gente vai acompanhar para ver se tem o carisma. Se tem o carisma, pode virar um serviço. E se esse serviço for constante, se torna um ministério. Pensar música. Alguém chega assim e fala, Cíntia, gostaria muito de cantar. Aí você fala, você é de onde? Ah, eu sou de tal lugar. Tá, mas e lá na sua paróquia? Não tem ninguém? Você procurou alguém lá? Ah, eles não querem que eu cante lá. Aí a Cíntia, tá, canta uma música. Aí ela começa. Cristo, quero ser instrumento. Aí a Cíntia fala, ninguém aceitou você na sua igreja? Não. Eu acho que eu sei por quê. Né? Então a gente vai ver se a pessoa tem o carisma para cantar. Aí a pessoa chega e fala assim, Cíntia, eu quero cantar. Tá, canta para mim. Cristo, quero ser instrumento. Ah, legal, acho que você tem carisma. Eu acho que você só precisa melhorar isso aqui tá fora de tom, mas a gente acerta. Então a gente entendeu que tem o carisma, que pode virar um serviço e pode virar um ministério.
Com o sacerdócio, é mais ou menos isso, com o diaconado, ou mesmo com o ministério episcopal. Então, precisa primeiro ver, tem o carisma? Tem. Então, agora a gente vai trabalhar esse carisma para que ele vire um serviço, para que esse serviço se torne um ministério ordenado. Tá dando para acompanhar? Tá tudo bem? Ok. Então, a gente entendeu que essa pessoa tem o carisma, vai virar um serviço, vai virar um ministério. Bora para o seminário. O que é seminário? É o lugar onde se plantam as sementes. É o lugar da semeadura. É o lugar onde a gente vai colocar as sementes, vai cuidar para que essas sementes possam crescer. E aí, lá no seminário, a pessoa que foi chamada, né, vai fazer lá os estudos, filosofia, teologia. Vai chegar um momento que essa pessoa que estudou a filosofia e teologia, ela vai ter que assumir alguns compromissos mais sérios, e isso precisa ser documentado. Então, aí tem lá um padre, que é chamado de reitor, que vai acompanhar essa pessoa, e vai dizer, olha, você está terminando os estudos, você vai receber alguns ministérios. Lembram que eu falei? Carisma, serviço, ministério. Os ministérios de leitor e acólito. O que é o leitor? Aquele que proclama a palavra. O que é o acólito? Aquele que serve o altar. Vocês estão percebendo que a gente está entrando no mistério? A gente está passo a passo, cada vez se aproximando mais, cada vez mergulhando mais no sacramento, né? Então, essa pessoa vai aprender a proclamar oficialmente, agora com a bênção do bispo, que é o representante maior da igreja, na diocese pelo menos, vai receber a bênção e aí ele vai proclamar a palavra e servir o altar. O que o diácono vai fazer depois? Proclamar a palavra e servir o altar. O que o padre vai fazer depois? Proclamar a palavra e servir ao altar. Santo Inácio de Loyola, já ouviram falar? Santo Inácio de Loyola? Já ouviram? Santo Inácio de Loyola, ele fundou uma congregação, uma ordem, chamada Jesuítas. Vocês já ouviram falar do Padre José de Anchieta? Aquele que veio para o Brasil catequizar, lembram dele? Então, o Padre José de Anchieta, ele era jesuíta. Ele veio para o Brasil para evangelizar. Vocês sabiam que o Papa Francisco ele é jesuíta? Sabiam? Não? Então, o Papa Francisco é da ordem dos jesuítas. Então, o Papa Francisco, de alguma maneira, segue essa tradição. Por que eu estou citando? Porque quando a gente pensa no padre, no bispo, no diácono, eles estão para servir. Nós deveríamos estar assim, pelo menos, para servir. Servir a quem? Santo Inácio de Loyola, ele sintetizava o servir da igreja, seja para o padre, para os leigos, todos, com duas palavras: a glória de Deus e a salvação dos seres humanos. Então, para que padre, para que bispo? Para a glória de Deus e para a salvação dos seres humanos. Padre, mas isso não é verdade muitas vezes na nossa igreja. Muitas vezes vocês, padres, não estão buscando a glória de Deus e nem a salvação dos homens. Eu não estou falando se isso acontece na prática. Eu estou falando que deveria ser assim. Tá bom? Mas vamos pensar que isso acontece na prática. Porque olha só, vocês aqui, alguém aqui já pecou alguma vez na vida? Já? Sabe, irmãos e irmãs, a quem muito é dado, muito será cobrado. Sabe qual é a diferença muitas vezes? É que eu sou uma pessoa pública e talvez vocês não. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. É muito mais fácil vocês saberem dos meus erros do que eu saber dos de vocês. Então, irmãos e irmãs, eu acho que isso é interessante a gente pensar, porque assim a gente vai além das aparências. A gente começa a pensar que, ok,
Você tem as suas limitações, mas você não deixa de ser povo de Deus e não deixa de ser uma pessoa que precisa ser evangelizada. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com o Padre Fausto e qualquer outro padre, diácono, bispo, que for. Então, eu só estou dizendo isso porque, de fato, esse carisma que vira um serviço, que vira um ministério, é para a glória de Deus e para a salvação humana. Até aqui tudo bem? Muito bem. Aí a gente vai pensar assim, tá, então qual é o próximo passo? Já recebeu os ministérios. Existem alguns preparativos para o sacramento da ordem que talvez vocês não conheçam muito bem, porque talvez não chega, né, informação. Depois de receber os ministérios de leitor e acólito, vai ter a admissão às sagradas ordens. Então, a pessoa que foi chamada, ela tem que escrever de próprio punho uma carta endereçada ao bispo, dizendo: senhor bispo, eu, fulano de tal, quero receber o sacramento da ordem, peço, né, fiz isso, fiz aquilo outro para me preparar para esse momento e gostaria que a igreja me aceitasse para este sacramento. Então aí tem as reuniões para decidir se é assim, se aceita ou se não, se está preparado, se está maduro ou não. E aí recebeu a admissão. Aí vai ter um outro momento onde nós vamos fazer o juramento do celibato. Diácono, bispo, padre, faz esse juramento. Depois disso, vamos os preparativos para a ordenação sacerdotal. Aí a gente pensa assim, tem que ter música. Deixa eu ligar para a Cíntia. Ligar para a Cíntia. Cíntia, você pode cantar na minha ordenação sacerdotal? Quero essa música, essa. Padre, mas essa... seminarista, mas essa daqui eu não convido. Se vira, Cíntia, você vai conseguir. Sabe, você tem 5 dias para preparar essa música e até lá você pega, né? Mas é. Então, aí a gente prepara, né, a celebração. Primeiro, o sacramento do diaconato, né, o do diaconado, né? Então, vai se preparar para ser diácono, vai ser ordenado diácono. Depois vai ser ordenado sacerdote e, se Deus assim quiser, bispo. Até aqui tudo bem? Então vamos fazer uma chamada oral aqui. O nosso terror, né? Eu tenho sabe como que você fala para não falar a sua idade? Você conta os dias. Eu tenho 14.600 dias de vida. Vocês sabem quantos anos eu tenho? Eu tenho 14.600 dias de vida. Você faz 40 vezes 365, dá 14.600 dias. Eu tenho 14.600 dias, para não dizer que tem 40. Então, assim, quando você pensa, por exemplo, né, sobre o sacramento do diaconato, quando a gente vai se tornar diácono, tem todo um ritual, tem umas roupas específicas, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Mas vamos pensar assim, vocês que têm 14.600 dias igual eu ou mais, vocês são do tempo da chamada oral na escola, né? Dava até desentiria quando a gente tinha que fazer a chamada oral na escola, né? Tabuada. Vamos pensar assim, então. Eu falei para vocês que existem 3 sacramentos, certo? 3 sacramentos da ordem? 3 sacramentos? Um sacramento, 3 graus. Ok. Quais são os 3 graus? Ok. Quando eu falei para vocês sobre a questão de como se prepara lá, a primeira coisa que tem que ter para a gente começar esse aprofundamento? O chamado. E aí a voz de Deus, né, fez refletir, aí deixei tudo para te seguir, nos seus mares eu quero navegar. O que quer dizer a palavra mistagogia mesmo? Mergulhar no mistério, né? Entrar no mistério. Não vale colar, né? Vamos tirar a prova dela. Você já pensou se fosse aqueles professores tradicionais, né? Podia ter uma palmatória que eu ia adorar. Não, brincadeira. Então, olha só. A gente está entrando no mistério. Vamos pensar
com relação ao sacramento. Aqui. Os sacramentos, todos eles, e em particular hoje o sacramento da ordem, ele é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Vamos pensar assim, ó. O que é isso aqui? Uma concha. O que essa concha significa? É um símbolo. O que esse símbolo significa? Batismo? Por que batismo? Hã? Porque joga água? Bom, vem da água, né? Mas a gente pode pensar assim. Normalmente, o que tem dentro das conchas? Pérola. Como que se forma uma pérola, vocês sabem? Após uma dor, uma úlcera, né? Então entra ali um pedacinho de areia, aí ela vai se revolvendo lá dentro, né? Sofrendo, aí nasce aquela pérola lá dentro. De certa forma, vocês mulheres que já tiveram filhos, vocês sabem do que a gente está falando, né? É uma dor, né? Durante todo o período de gestação, né? O bebezinho começa a empurrar a costela e a mãe começa, ai filho, sai daí, não é uma coisa assim? Aí você vai deitar, não tem posição, né? Para nascer essa pérola, que é o seu filho. Vejam, a gente pode usar essa concha para falar de Maria. De dentro de Maria não nasceu uma pérola? Não nasceu uma pérola lá dentro? E aí a gente pensa, nossa, olha como um símbolo, ele pode indicar tanta coisa. É um sinal sensível, porque dá para tocar, dá para ver, dá para sentir cheiro, dá para morder, né? Então, isso aqui é um sinal sensível. Os sacramentos, eles são sinais sensíveis. Mas eles são sinais sensíveis e um sinal eficaz. O que quer dizer eficaz? Qual que é o seu nome, por gentileza? Adriana. Imagina que a Adriana está lá no trabalho dela. Aí o chefe ou a chefe da Adriana fala assim, Adriana, você é muito eficaz. O que quer dizer isso? Uma pessoa competente, uma pessoa que faz, né? Ela é startup, né? Ela faz acontecer. Então, o que... Olha, tá vendo? Minha visão profética. Então, olha só. O que é sinal? Aquilo que a gente vê, toca. O que é eficaz? É aquilo que produz um efeito. É aquilo que faz alguma coisa. Sinal sensível e eficaz da graça de Deus. É um sinal visível daquilo que a gente não vê. Aí eu fico me perguntando, Senhor, por que o Senhor quis os sacramentos desse jeito? Aí o Senhor me respondeu, porque você é igual Tomé. Igual Tomé? Aí a gente foge, né, da resposta verdadeira. Bom, deixa eu pensar, Tomé, ele devia ser bonito, então acho que é por isso que eu sou igual Tomé. Porque ele era bonito, eu sou bonito. Eu sou igual Tomé porque eu tenho um irmão gêmeo, porque era chamado de Dídimo, que quer dizer gêmeo. Mas eu não tenho irmão gêmeo, não é por isso que eu pareço com ele. Por que eu pareço com Tomé? Por que eu pareço com Tomé? Porque eu só acredito vendo. Então Deus, nosso Senhor, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele pensou, eu vou dar para eles os sacramentos. Eu vou dar sinais sensíveis e eficazes para produzir a graça, porque eles precisam ver, porque eles não acreditam se eles não verem. Então, os sacramentos, eles são sinais sensíveis para a gente ver, para a gente tocar, mas são eficazes, eles produzem um efeito. Qual é o efeito de todo sacramento? Trazer para a gente a graça de Deus. Qual é a graça que o sacramento da ordem traz? De que aquelas pessoas que recebem esse sacramento se tornem pastores
do rebanho. Então o diácono, ele é um pastor do rebanho, o sacerdote, o bispo, todos eles têm esta função de ser pastor do rebanho. Se alguém perguntar para você assim, e você quiser simplificar, qual é a maior graça do sacramento da ordem? O que vocês respondem? Consagrar a hóstia? Mas o diácono não consagra. Então não pode ser uma coisa que define todos os sacramentos. O sacramento da ordem, acho que a gente pode simplificar pensando assim: a graça do sacramento da ordem é transformar um ser humano pecador em pastor do rebanho. Qual é a maior graça do sacramento da ordem? Que todo o homem que recebe esse sacramento se torne pastor do rebanho. O diácono é pastor, o padre é pastor, o bispo é pastor, logo é uma coisa comum a todos. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Ok. Então vamos pensar assim. A gente já entendeu, né, que os sacramentos, eles têm uma parte ali material, acho que não funciona aqui, né? Tem uma parte que é material, ou seja, aquilo que a gente pode ver. Tem algo que é espiritual, que a gente não vê, a graça de Deus a gente não vê, mas a gente sente através, né, desses sinais materiais. E tem a palavra. Sem a palavra não tem sacramento. Vamos pensar aqui, ó. Nós estamos então entrando nesse mistério, né, da cruz de Cristo. Vocês lembram de um texto? João capítulo 14, do 1 ao 6. Diz assim: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar para vós um lugar, e quando eu tiver preparado para vós um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, mergulhar no mistério é para que nós possamos ir a Cristo e, pelo Cristo, ir ao Pai. Só que com a graça do Espírito Santo. Tudo bem? Ok. Então vamos pensar agora. Ajuda aí, Cíndia, por favor. Então vejam só, ele é a razão da jornada, a estrada, o guia, o fim, caminho, verdade e vida. Então, todos nós, diáconos, padres, bispos, deveríamos ter isso sempre muito claro, sempre muito presente, né? Que ele é a razão da jornada, o guia, o fim, no grito que vem do seu povo, te escuto de novo, chamando por mim, porque a nossa missão é glorificar a Deus e salvar os seres humanos, que é o que Deus nos deixou. Temos aqui alguns símbolos. Olhem aí no canto superior aqui, né, esquerdo, ali de vermelho, nós temos uma dalmática, que é a veste do diácono, né, a veste que vai por cima. Por baixo da dalmática vai a estola lateral e uma túnica. Jesus, ele usava uma túnica. Não sei se vocês lembram, lá na Via Sacra, quando dizem, tentaram repartir as vestes de Jesus, né? Então, a túnica branca, simbolizando, né, se revestir do Cristo, né, da luz, do branco, da pureza de Cristo.
A estola ali eu coloquei o vermelho, mas tem as outras cores litúrgicas. A estola lateral indicando o poder do servo, do diácono, que é o servo, e a dalmática, que reveste o diácono. Nós temos, do outro lado, a estola, que indica a autoridade, né, o poder sacerdotal, e a casula, o amor de Deus que envolve o sacerdote para que ele possa levar esse amor de Deus. Né? Tanto o padre quanto o bispo usam estola desta forma e a casula. Algumas diferenças ali. Nós temos ali a mitra do bispo e o báculo do bispo. Quando se coloca a mitra na cabeça do bispo, diz para ele, né, que ele seja revestido com aquela mitra e que ele possa viver de tal forma que no final da vida, ao invés de receber a mitra, receber a coroa da vitória, a coroa daqueles que combateram o bom combate. Então, o bispo recebe a mitra, o báculo, que significa, né, a missão do pastor. O bispo ele recebe também um anel, simbolizando esta fidelidade dele a Cristo e à igreja. O bispo recebe também uma cruz, né, peitoral. Lembra daquele outro canto? No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. Então, esses são alguns dos sinais. Esse sinal aqui de baixo é o brasão. Então, o bispo, normalmente, ele tem um brasão que representa quais são os propósitos que esse bispo tem. Por exemplo, o Papa Francisco, o brasão dele tem lá os cravos que indica, né, como o Cristo foi crucificado, que é da ordem dos jesuítas. Ele colocou o nome dele de Francisco porque ele queria se dedicar mais aos pobres. Então, cada bispo, papa, tem o seu brasão específico. Eu coloquei ali o óleo porque o sacerdote e o bispo, eles são ungidos. O bispo ele é ungido na cabeça, né? Então se derrama o óleo na cabeça do bispo, na hora da ordenação. O bispo ele recebe uma Bíblia na cabeça, coloca uma Bíblia na cabeça dele, né? Que a palavra de Deus, o Espírito Santo entre e tal. O sacerdote ele recebe a unção nas mãos. O bispo já foi ungido, quando ele foi sacerdote já foi ungido nas mãos, agora ele é ungido na cabeça. Até aqui tudo bem? Vocês sabiam disso ou não? Tá. Tem um outro que ele usa, que é uma cor assim, cereja, aquela cor, cereja, o solidel, meio róseo, né? Então, aquele é o solidel, que quer dizer solos Deus, só para Deus. Só no momento da consagração ele vai tirar, né, o solidel. Mas todas as vezes que ele for fazer alguma alocução que não seja especificamente do sacramento, ele tira a mitra, né? Então, assim, tem os momentos específicos para tirar. Por exemplo, ele entra na procissão de entrada com a mitra. Chegou aqui na frente do altar, se ele for fazer a reverência, ele tira a mitra, depois só coloca na hora em que ele vai ouvir a palavra, depois tira de novo na proclamação do Evangelho, e depois coloca de novo quando ele vai fazer a homilia. Então tem esses momentos litúrgicos, assim, onde o bispo estrategicamente ele tira. É meio como se a gente dissesse assim, deixa eu pensar um exemplo bem mais prático. Não sei se seria o melhor exemplo, mas vamos pensar assim. A senhora é dona de casa, a senhora vai lá cozinhar, aí a senhora coloca o avental. Aí, de repente, toca a campainha, a senhora sabe que é o Padre Fausto. Tá? Não vou andar, né, de avental na frente do Padre Fausto. Tira o avental, vai lá e atende o Padre Fausto. Aí a senhora volta, vai para a pia, coloca o avental. Aí, de repente, sei lá, a senhora vai, sei lá, no mercado, tira o avental. Dá para entender que, assim, tem alguns momentos que a gente precisa do avental e tem alguns momentos que não. Não sei se ajuda, se piora a situação, né? Dá para entender? Fala que sim, senão começa tudo de novo. Tá. Para a gente terminar, qual é o tempo máximo? 5 minutos eu ainda tenho? Pelo menos 5 minutos?
mais 5 minutos, pelo menos? Tá. Então, vamos lá. O rito da ordenação, ele é marcado por duas coisas fundamentais. Não esqueçam isso. As duas realidades fundamentais do rito da ordenação é a imposição das mãos e a prece de ordenação. Ah, mas você não falou que tem lá a Bíblia que vai na cabeça do bispo? Sim. Esse ritual, ele é mais explicativo. Porque quando você coloca a Bíblia na cabeça do bispo, você vai falar, mas por que está colocando a Bíblia na cabeça do bispo? Porque a mente dele, a cabeça dele, tem que estar repleta dessa palavra de Deus, para que ele possa, através dessa palavra, governar todo o povo. É como se a gente dissesse assim, isso tem que entrar na sua cabeça. Né? Entende? Mas lembrem-se, quando a gente usa um símbolo, esse símbolo pode significar várias coisas. Então você vai sair por aí e vai falar assim, o padre Douglas foi lá e falou que a Bíblia vai na cabeça do bispo porque tem que entrar na cabeça dele a palavra de Deus. Aí alguém vai dizer para você, mas eu entendi que era porque o bispo, ele é um representante do Cristo que se preparou através da antiga aliança e da nova aliança. Então, é um sinal das duas alianças. Qual dos dois está certo? Quem está certo? É para a palavra entrar na cabeça dele ou é só para indicar a antiga e a nova aliança? Os dois estão certos. Os símbolos, eles falam de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então, quando a gente olha para esse símbolo, a gente não pensa que é uma única coisa. É isso de que a palavra tem que estar na mente do bispo, ele tem que ser direcionado pela palavra, mas ao mesmo tempo a antiga e a nova aliança se concentram naquele homem que agora vai ser o pastor maior do rebanho, que é a diocese. Tudo bem? Sim? Ok. Aí a gente falou, mas o bispo recebe um anel. O que significa esse anel? Se ele não receber um anel, ele não é bispo? Ele é bispo. O que é fundamental no sacramento da ordem? Imposição das mãos e a prece de ordenação. Então, se isso é importante, para que tem aquelas outras coisas? Para dar sentido à missão do bispo. Porque a mitra, lembram lá da coroa, o que um rei faz? Governa, não é? Então, ele coloca a coroa, ele é o rei, ele que vai governar. Quem é que governa a diocese? O bispo. Quem é que governa a igreja no mundo inteiro? Claro que é Jesus Cristo, mas a cabeça visível da igreja é o Papa. Então, o Papa usa a mitra, né? Como se fosse, simplificando aqui, a coroa, que mostra que ele governa. O anel, que significa essa aliança dele com Deus, né? A unção na cabeça, né? Porque ele já foi ungido nas mãos quando ele foi sacerdote, e agora ele vai ser ungido na cabeça. A plenitude do sacerdote. Lembram que Pedro falou assim, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus diz o quê? Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não só os pés, lava a cabeça e tudo. Ele fala, não, mas quem já lavou, já está limpo, não precisa lavar tudo. Né? Então, ou seja, não sei se tem aqui as pessoas que brincavam assim, né, que diziam, eu já tomei banho de manhã, agora de noite eu só vou lavar os pés, né, para dormir. Tinha um povo que falava isso. Mas por que eu estou brincando assim? Para a gente pensar que quando unge a cabeça, vai correr para o corpo todo, né? Então a ideia é essa, é mostrar que o bispo, ele tem a plenitude da unção, da cabeça aos pés. O sacerdote tem as mãos ungidas. O bispo já foi sacerdote, já teve as mãos ungidas. Agora, a cabeça e o corpo, a plenitude do sacerdócio. Vocês percebem que esses sinais, eles vão explicando qual é a função do bispo? Ter toda a palavra de Deus na cabeça, governar, mitra, né?
aquele que tem um anel, a fidelidade. Percebem? É bonito, não é? A gente perceber assim, ou vocês não acham? É? Bonito, né? Então, tudo isso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, né? Um sacerdote, quando ele é ordenado, ele recebe as oblatas. O que são as oblatas? O pão e o vinho que vão se tornar as oblações, que são as oferendas. Tanto que tem uma oração muito bonita. Recebe a oferenda do povo santo de Deus. Olha o que diz na ordenação, que vocês são o povo santo de Deus. Então a gente recebe nas nossas mãos as oferendas de vocês, que são o povo santo de Deus. Toma ou presta atenção no que você vai fazer, o bispo diz para a gente. Toma consciência do que você vai fazer. Vive o que você celebra. Celebra o que você vive, conformando a tua vida à cruz de Cristo. O sacerdote, ele se torna Cristo, pastor e cabeça do rebanho. Então, esses são os símbolos que indicam, né, a missão do sacerdote. A estola. Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente vai para algum momento onde não é o sacramento da Eucaristia, por exemplo, né, aí o padre normalmente usa a estola. Então, assim, a gente viu com a estola, assim, a gente já sabe. É padre, né? Aí você fala assim, bença padre. Aí você olha na mão dele, peraí, mas ele tem um anel de bispo. Ele tem a cruz de bispo. Ele não é padre, ele é bispo. Você percebe que as vestes, os sinais, eles vão indicando com quem que você está falando, né? No bom sentido, é claro, né? Então, assim, se está só de estola, aí você pensa assim, é padre. Aí você olhou, tem um anel ali. Mas tem uns padres que usam os anéis que parecem de bispo. E agora, como que eu descubro? A cruz. Mas tem uns padres que usam a cruz de bispo. E agora? Aí você espera ele celebrar uma missa. Colocou mitra. É bispo. Né? Mas vocês percebem que interessante como os sinais, eles vão mostrando qual é a função que esta pessoa exerce, né? Todo bispo nunca deixa de ser padre, assim como todo padre nunca deixa de ser diácono e nenhum bispo deixa de ser diácono e padre, né? Então, acho que é interessante até essa sua pergunta, porque a gente pensa assim, o diácono, a função dele é ser servo. O que o sacramento da ordem faz com o diácono? Torna ele servo. O que o sacramento da ordem faz com o presbítero? Torna ele pastor e cabeça do rebanho. O que faz com o bispo? Aquele que governa todo o rebanho. Aí você fala, mas é estranho, então o padre não é servo? Ele foi diácono, leva o servo junto. Ele é pastor e cabeça do rebanho. O bispo vai ser a maior cabeça do rebanho todo, né? O ponto de unidade. Então o bispo, ele leva tudo o que veio antes, né? Então a gente vai seguindo de grau em grau. Dá para entender isso? Tá tudo bem? Até aqui? Ok. Então, para a gente terminar, aqui mesmo. Quando a gente olha esses sinais, né, a imposição das mãos, a oração ou a prece, esse é o sacramento da ordem. Os outros sinais e símbolos, eles vão fazendo com que a gente se aprofunde em qual é a função deste sacramento, qual é a função deste ministro ordenado da igreja, o que ele vai fazer por nós. O diácono nos servir através da palavra. Tanto que o diácono, quando ele está sendo ordenado, além da imposição das mãos e da prece, o bispo entrega para ele a Bíblia. O sacerdote, ele já fez esse passo de receber a Bíblia.
mas ele vai receber a palavra. O sacerdote vai receber as oblatas, o pão e o vinho. Por que o diácono não recebe? Porque ele não vai consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo de sangue de Cristo. O padre vai. Por que o bispo não recebe de novo as oblatas? Por que ele recebe outros sinais? Porque isso vai indicar a missão dele. Vamos fazer a nossa última chamada oral. Me falem quais são os sinais que vocês lembram do bispo. A unção na cabeça, o anel no dedo, o báculo, a mitra, solidel, cruz peitoral. Ele usa casula? Usa casula? Estola? Tem mais algum outro sinal que vocês lembram? O clergyman, né? O diácono, o padre e o bispo podem usar o clergyman. Quais são os sinais que vocês lembram do ministério ou da ordem do diaconato? A estola transversal, dalmática, túnica, casula ele não usa. A estola já foi. O que ele recebe lá no dia da ordenação? A Bíblia, palavra, porque ele proclama a palavra. Alguns dos sacramentos ele celebra, como o batismo, né? Assiste aos matrimônios, mas ele não consagra a Eucaristia, né? Do sacerdote, pão e o vinho, unção nas mãos. Usa casula? Usa estola? Por que ele deita no chão? Então, o bispo também deita, o diácono e o sacerdote, né? Então, assim, todas as vezes que a gente vê um símbolo, a gente não precisa pensar numa única coisa. Por exemplo, o senhor falou, o servo. E se eu disser assim, porque ele morre para o mundo e vai renascer para uma vida nova agora para Deus. Ele dorme, sei lá, de um jeito e acorda de outro. Está errado? Morreu para o mundo e vai nascer para uma vida nova em Cristo. Está errado? Entende? Então, acho que a gente precisa pensar que os símbolos, ele não quer dizer uma coisa só, né? Sempre tem muita coisa que a gente... Por quê, gente? Porque a gente falou da diferença entre segredo e mistério. O que é o segredo? Eu chego e te falo, a mocinha morre no final. Acabou o segredo. Agora, quando eu falo, isso é um mistério. Por que ele deita? É um mistério. Mas como assim um mistério? Porque ele deitou porque ele morreu. Mas fulano de tal falou outra coisa e ciclano falou outra coisa. Você junta tudo, está tudo no mesmo caminho. Mas é que é mistério. Mistério sempre tem uma coisa para descobrir. Gente, eu vou fazer um exemplo muito bobo, mas pelo amor de Deus, não briguem comigo. Sabe quando vocês já comeram um pescoço de frango? Quanto mais você come, sempre tem umas carninhas que fica ali. O mistério, gente, é uns negócios assim, é um mistério, né? Comer... Aí vocês vão falar por aí, gente, o que é mistério? Pescoço de frango. Quê? Foi o padre que disse. Pelo amor de Deus. Não está gravando isso, né? Está gravando. Ai, minha Nossa Senhora. Não tem nem como eu dizer assim, eu não disse isso. Está aqui a prova. Mas é só para brincar, para a gente pensar, pois não.
o Catecismo da Igreja Católica, ele tem um termo que ele chama de sensus ecclesiae, que é o sentir da igreja. Sabe quando alguém te conta alguma coisa e você olha assim, você vê aquele sorrisinho de canto de boca e você fala, tá mentindo? Sabe? Quando tem uma coisa assim? É interessante que você pergunta e você responde, né? Porque assim, você tem o sensus ecclesiae, o sentir da igreja. Você pensa, por que será isso? Mas alguma coisa lá dentro de você já te dá a resposta. Porque tem o sentir da igreja. Eu sou igreja, então eu sinto que é isso. E é. Vamos pensar assim em termos bíblicos. Lembra quando Moisés, Arão e Ur estão numa batalha? Moisés, ele sobe num lugar e começa e ergue as mãos, intercedendo pelo povo. Enquanto ele está com a mão erguida, o que acontece? O povo ganha. E quando ele chega, não aguento mais, perde. Aí o que Arão e Ur fazem? Eles colocam uma pedra, Moisés sobe aí, Moisés sobe. Um segura o braço de um lado, outro segura do outro, pronto. Agora Moisés não vai mais perder a guerra, o povo não vai mais perder a guerra, porque Moisés está bem sustentado, está bem amparado. Nos grupos de orações, muitas vezes acontece isso, né? Em alguns lugares não se recomenda, mas nos grupos de orações, quando a gente quer fazer oração, a gente estende as mãos e começa a interceder, não é? Então, enquanto você está com as mãos levantadas, intercessão. A prece de ordenação, ela exige a imposição das mãos do bispo. Só que a gente precisa lembrar que a nossa igreja, ela é uma igreja que tem uma tradição. Então, aquilo que eu recebi é aquilo que eu vou transmitir, né? Então, o bispo, ele vai impor as mãos, os sacerdotes, eles vão impor as mãos e vão continuar. Porque enquanto não terminar a prece de ordenação, eles não vão abaixar as mãos. Porque a gente continua nesse propósito de interceder, né? Tanto que... não entendi. Então a gente continua nesta prece da igreja. A prece não é só do bispo. O bispo, ele é o pastor e cabeça do rebanho. Mas é a prece de ordenação, é a prece da igreja pela imposição das mãos do bispo. Então a gente continua com as mãos erguidas. É interessante que no sacramento, já teve do batismo? Já? É interessante que quando vai abençoar os olhos, né, os santos olhos, o bispo sopra, né? Os padres também têm uma função ali, então vocês já viram, então acho que vamos chover no molhado. Mas para dizer, mantém-se na oração, até que a prece de ordenação termine, né, com a oração que o bispo faz, né, com a prece de consagração. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Então, gente, eu quero agradecer a possibilidade, né, de estar aqui. Pois não. Tem momentos de perguntas, alguma coisa assim? Tem? Agora é o quiz. Agora, eita, minha Padre, nossa. boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, é uma dúvida boba, mas eu não sei, então eu preciso perguntar. Um sinal visível para mim da ordem é essa eu não sei o nome. Clergyman. Clergyman. Eu não sabia. E o que significa? Qual a função? Tá, então, esse daqui não é o sinal visível do sacramento da ordem. Não, então, assim, para mim Tá. visível por quê? Porque, deixa eu te explicar, porque sempre que a gente está em algum lugar público e que a gente vê uma turma e que vê com o clériga, então, para mim, é um sinal visível assim, de ser um padre, entendeu? Então, é por isso. Não que seja um sinal da igreja, mas para nós que, assim, até para as pessoas que não fazem parte da igreja, vê um sinalzinho, é um padre. Uhum. Mas eu queria saber, assim, o porquê do uso. Tá. Então, assim, lembrem-se que o símbolo, ele não tem um único significado
em todos os tempos, em todos os lugares, para todas as pessoas. Não esqueçam disso. Isso ajuda para a vida. Porque já ouviram aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa ali e falo assim, nossa, um padre. E de repente ele não é padre, ele é um seminarista que está usando o clérigma. Então, nem só o padre usa. Por outro lado, eu falei para vocês, o clérigma é uma roupa que o bispo usa, que o padre usa, que o diácono usa. Então, viu de clérigma é padre? Na verdade, não. Porque talvez a figura que vocês mais conhecem é o padre, com quem vocês mais convivem no dia a dia. Mas e se eu disser para vocês que o clérigma ele é usado por protestantes? Então, quando a gente olha, por exemplo, um pastor anglicano, presbiterano, eles usam. Quando você olha, por exemplo, tem algumas comunidades, hoje comunidades eclesiais aí, que são neopentecostais, né, que a gente normalmente chama de protestante, né, que a gente chama de crente no dia a dia. Eles também usam o clérigma. Então, o clérigma não é para indicar o sacramento da ordem somente, porque tem pastores que usam o clérigma. Que se chama talit, se eu não me engano, se chama talit, que vem dos judeus, né? Vem dos judeus, exatamente. Então os judeus usavam o talit, né? Então isso é diferente. Outra coisa que me chama a atenção, padre, o anel, a túnica. O que me trouxe para a igreja, o que abriu meus olhos para Cristo, foi a parábola do filho pródigo, nesse ambão. Quando o filho pródigo volta, o que o pai diz? Tragam a melhor túnica, põe um anel no dedo dele, eu sei me emocionar, e a sandália nos pés. Então eu senti alguma coisa de que são sinais, de que até a gente pode levar em consideração, como o senhor falou, o bispo com o anel, a túnica, bispo e padre, e a sandália, que seria o caminho para poder pregar. Então, o que chama atenção para mim foi o seguinte, o filho pródigo retornou, morreu, ressuscitou, reviveu, e agora ele está pronto também para levar a palavra para ser o povo, uma vida nova. Então, esse é o sentido que eu também senti na volta do filho pródigo, dos sinais. Né? Legal. O anel, a túnica e a sandália nos pés. Legal. Essa sua fala junta com a pergunta dela, né, sobre o clérigma. Porque assim, vamos pensar comparando as coisas. Como que a senhora consegue identificar um bombeiro? Muitas vezes pela roupa dele, né? Pela farda dele, vamos dizer assim, né? Como que a gente identifica um policial? Né? Como que a gente identifica um açougueiro? Aí fica mais difícil. Porque você pode ver uma pessoa toda de branco e você pensar, e agora? É médico? É açougueiro? É pai de santo? Oh, que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Então, assim, o clérigma, ele pegando essa sua ideia, existe o que a gente chama de sacramento, existe o que a gente chama de sacramental. O que é o sacramento? Ele é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, instituído pelo próprio Deus, deixado pela igreja. O que é o sacramental? É um sinal instituído pela própria igreja para comunicar as coisas de Deus. Sacramental é um sinal instituído pela igreja para comunicar as coisas de Deus. Então, se eu vejo alguém de clérigma, a gente imagina, é um consagrado. Então, o clérigma, ele indica que esse indivíduo é um consagrado. Eu não sei se ele é padre, se ele é bispo, se ele é diácono, se ele é pastor, mas eu sei que ele é um consagrado por causa do clérigma.
Por outro lado, assim, durante um certo tempo, eu não sei exatamente de verdade, eu não sei te dizer, mas normalmente chamavam esse clérigma de celibato. Então, tipo assim, é o celibato do padre, né? O celibato não é isso. O celibato é a decisão de que nós não vamos contrair o sacramento do matrimônio. Tem uma bifurcação na vida do cara. Ou vida matrimonial ou sacerdócio. Entrou para o sacerdócio, fechou esta via matrimonial. Então as pessoas imaginavam, esse daqui é o celibato. Se ele está usando aquilo ali é porque ele é celibatário. E aí a gente volta no mesmo problema. O pastor anglicano, ele não é celibatário. O pastor da igreja protestante que usa o clérigma não é celibatário. Então lembre-se, os símbolos, eles não têm o mesmo significado para todo mundo, em todo lugar, né? Por isso que a gente precisa lembrar lá do pescoço de frango, né? É um mistério, assim, sempre, você rói, sempre tem carne. Pois não. Obrigado. Então, no caso, o senhor explicou, né, foi muito bem detalhado, a questão da vocação, da ordem. O jovem, ele sente o chamado, passa pela pastoral vocacional, sendo aprovado, vai para o seminário, os estudos todos, né, filosofia, teologia, mistério da palavra, colitato. Mas, assim, e no caso do diaconato, a questão da preparação do diácono, qual que é os passos, como que é o procedimento, né? Tá. Então, para o sacramento da ordem nos 3 graus, os procedimentos são praticamente os mesmos, né? Então, sobretudo para o diácono e para o sacerdote. Quando se fala do bispo, tem uma consulta nas dioceses, então alguém é indicado para bispo, aí o núncio apostólico, a Santa Sé, o Papa, avaliam, fazem, né, todo um escrutínio ali para decidir isso, né? Mas com relação ao diácono, eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, tem o diácono transitório, que é aquele que está em vista do sacramento da ordem no grau de presbítero. Então, como que é esta formação? Ele percebe o chamado, aí ele vai conversar com o padre, por exemplo, da paróquia, né? Normalmente o padre da paróquia precisa ter um contato com esse vocacionado. Aí o padre vai ajudar ele a discernir esse carisma. É um carisma, pode se tornar um serviço, pode se tornar um ministério. Aí ele vai para o seminário, tem todo esse processo. Agora, existem o que nós chamamos de diáconos permanentes. Eu não sei se é desse que você queria mais saber, né? O diácono permanente, ele é um homem que já contraiu o sacramento do matrimônio. Então, ele é casado, a maioria tem filhos. Existem casos que não têm filhos, mas a maioria deles tem filhos. Então, existe uma idade mínima, eu não vou me lembrar se mas se eu não me engano, uns 40 anos, daí para mais, né, para que ele possa receber esse sacramento. Para que ele vá receber esse sacramento, também, normalmente, o contato maior que a gente tem é paróquia, é com o padre. Então, ele vai comunicar ao padre: padre, eu estou percebendo uma inquietação. Eu sinto que eu estou sendo chamado para alguma coisa e não sei. Vamos lembrar lá o profeta Samuel, né? Lembram lá do Samuel? Tudo bem que o Samuel era jovenzinho, mas ele estava dormindo e escutava um chamado: Samuel, Samuel. Ele acordava e ia ao sacerdote Eli. Eli, você está me chamando? Não, Samuel, volta a dormir. Samuel, Samuel, Senhor, o senhor está me chamando? Não estou te chamando, volta a dormir. Samuel, Samuel, Eli, você está me chamando? Aí o sacerdote, que teve aquele sensus ecclesi, né? Teve aquele, opa, é Deus que está chamando. Se você ouvir de novo esse chamado, diga, eis-me aqui, Senhor, né? Ou fala, Senhor, que o teu servo escuta, né? E aí ele então vai fazer o discernimento. Então o diácono permanente, ele vai ser um homem casado, que percebe um chamado, vai conversar com o padre, que vai conversar com o bispo, com a equipe que o bispo definir, que vai direcionar isso. E aí
ele normalmente vai ter que passar por estudos. Talvez ele não faça a filosofia, mas a teologia é obrigatório. Ele precisa conhecer a ciência da teologia, que resumidamente vai questionar a presença ou a existência de Deus, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer mais sobre o ser humano e sobre o mundo, para que ele possa evangelizar. Então, à medida que o bispo aceitou que esta pessoa faça a formação, ele vai ser acompanhado por alguém, seja um presbítero, seja um diácono mais experiente, ou o próprio bispo vai acompanhar, aí vai receber o sacramento da ordem no grau de diácono, mas com esta função, sem ser sacerdote futuramente, a não ser que a esposa faleça, né, e tal. Mas existe também, nesse meio tempo, toda uma preparação. A esposa é consultada. A esposa precisa escrever de próprio punho uma carta, dizendo que ela é de acordo com isso, que eles conversaram, que está definido, né, para eles, e isso está tranquilo. Então, essa carta é anexada em todo o processo, e aí os padres vão acompanhando esse diácono. Normalmente, esse vocacionado, normalmente ele não vai para o seminário, né, é muito raro, salvo exceções. Eu conheço um rapaz do Rio Grande do Sul que está fazendo, né, a formação, e ele vai no seminário só para estudar, mas volta para casa, fica com a esposa, com os filhos, e tudo bem. Então, mais ou menos os passos são esses. O que fica muito marcado ele vai conversar com o padre e tem que chegar no bispo. Vai ter que ter uma formação teológica de, no mínimo, 3 anos, né? E aí ele vai fazer essa formação teológica, tem que ter a autorização da esposa por escrito. Aí vai ter, né, também as testemunhas ali, os padres que acompanham. Ele tem que gozar de boa fama, né, tem que ter uma certa idoneidade para poder assumir esse ministério. Tudo bem? Deu para entender? Padre, então, porque tem um bispo que usa anel preto e o outro usa anel comum, igual esse que o senhor está. Tá. Esse anel que se chama anel preto é o anel de Tucum, né? Então, assim, repito, o mesmo sinal, o mesmo símbolo, pode significar coisas diferentes, em diferentes contextos, para diferentes pessoas. Então, por exemplo, houve um tempo que este anel de Tucum, ele indicava, por exemplo, a simplicidade, porque esse daqui é de ouro. Então aí você pensa assim, nossa, o padre devia ser mais humilde, né? Usar um anelzinho de Tucum, né? Porque, poxa, o povo pobre e ele andando com um anel de ouro, né? E aí, então, ok, então eu vou andar com o anel de Tucum, porque eu sou dos pobres. Então, eu sou pobre com os pobres, então eu vou andar com este anel de Tucum. No entanto, durante um tempo, houve um período da igreja onde se falava muito da teologia da libertação, que tinha essa radicalidade, né, pelos pobres. Então, muitas vezes se usava o anel de Tucum, aí você olhava e falava, é TL, é teologia da libertação. E não. A pessoa só usa o anel de Tucum porque ela optou por usar. Tem gente que usa e nem sabe por que usa. Então, é muito difícil a gente dizer, mas uma coisa que ficou meio quase que padrão foi isso. Usa o anel de Tucum que todo mundo vai entender. Ó, você não é igual o Padre Douglas, que é metido a besta, que anda com o anel de ouro na mão. Você é dos pobres, você não é igual ele. Um pobre metido a besta que anda de anel de ouro na mão, né? Só partilhando com vocês essa experiência do anel, quando eu fui ordenado, eu ganhei de uma senhora um anel que tinha uma pedrinha, não lembro que pedra que era, se era macassita, não lembro o que era. Eu lembro que ele tinha uma cruz e na cruz tinha uma pedrinha. Com 1 ano de sacerdócio, eu perdi o anel. Eu lembro que eu estava em Bugaçu, atendendo confissão, e tirei o anel, e enquanto a pessoa confessava, eu olhava para aquela cruz. Eu lembro disso. E depois
eu não sei se eu deixei ali em cima da mesa e saí, ou se eu deixei na cozinha e sei lá o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei muito triste. E eu sempre, eu tinha um carinho, um cuidado por aquele anel. E aí eu tirava ele para poder lavar as mãos, né? Melhor dizendo, purificar as mãos durante as celebrações. Durante 1 ano eu fiz isso. Então, é claro que ficou muito marcado. E aí o que aconteceu? Uma paroquiana muito sensível às coisas de Deus, ela sempre via isso, né? Eu falava para ela, porque eu não quero que ele fique de uma maneira que eu precise depois polir. Eu quero cuidar, como se fosse cuidando do sacerdócio. E aí eu perdi o anel, fiquei muito triste. Depois de um tempo, ela foi e falou assim, a minha filha e eu, a gente queria te dar um presente. Aí eu falei, tá. Ela falou, mas eu sei que você é meio enjoado. Eu falei, não sou. Eu não gosto de ganhar presentes, é diferente. Não é que eu gosto de presente, eu não gosto de ganhar presente. Ela falou, então, eu sei disso e a gente queria te dar uma aliança. Você aceita? Eu falei, eu aceito. E aí ela me deu. E aí nunca mais tirei. Né? Então, eu estou com 12 anos de padre, tenho 11 anos, praticamente. Né? Então, para justificar o anel do metido a besta, que não é de Tucum. Alguma pergunta mais? Pois não. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber a idade para entrar no seminário. A gente escuta o rapaz, escuta o chamado. Mas qual a idade mínima para estar entrando no seminário? Então, é uma questão que depende. Antigamente tinha mais, hoje tem menos. Mas existiam antigamente o que nós chamávamos de seminário menor. Então, no seminário menor, entravam ali crianças de 7 anos, por exemplo, faziam o que hoje a gente ensina de Fundamental 1, né? A gente chama de Fundamental 1, séries iniciais, fazia ali na escola católica, passava para os outros níveis, né, da educação e terminava ali. Então, terminando o ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, ele iniciaria os outros processos de formação. Então, existia o seminário menor. Hoje, o que é muito comum ver nas dioceses, os jovens que se percebem chamados, vocacionados, eles fazem um acompanhamento, aí depende da idade. Com 7 aninhos, a criança fala, eu quero ser padre. Então, o padre vai acompanhando, a família vai acompanhando, e isso é possível. Eu acompanho um caso assim, de um menininho que tem 3 aninhos, se eu não me engano. E ele celebra a missa em casa, e aí da mãe dele se tirar uma alfaia do lugar de uma maneira... o menino, ele é uma graça. E então, assim, né, aí a mãe vai acompanhando, o padre vai acompanhando. Mas o que hoje se tornou mais padrão é isso. Terminou o ensino médio, pode entrar no seminário. A maioria dos casos são assim. Então, hoje, a maioria dos jovens terminou o ensino médio com 17, né, no máximo 18 anos. A maioria, né? Tem alguns que acabam atrasando os estudos e entram depois. Mas aí, terminou o ensino médio, está apto a entrar. Agora, para ser ordenado, seja diácono, padre, tem uma idade mínima. Então, com 26 anos é a idade mínima que o Código de Direito Canônico prevê. Se ele for ordenado antes dos 26, o bispo precisa pedir uma autorização para a Santa Sé, né? Mas é possível ser ordenado antes dos 26 com essa autorização. Mas a maioria são ordenados a partir dos 26 e para entrar no seminário basta ter terminado o ensino médio. Tudo bem? Normalmente é assim. Então, com 17 anos, não sei se tem alguém que termina hoje ensino médio com 16, pode ter casos, mais raro, né? Mas, assim, a partir dos 17, tudo bem? Mais alguma questão? Não? Acho que não. A gente já está avançando um pouquinho o horário. Gostaria de agradecer muito, Padre Douglas, muito pedagógico aí a sua explanação sobre
a mistagogia da ordem. Muito obrigada. Só lembrando que temos lá a Livraria Paulus, quem quiser dar uma passadinha ainda. E uma pergunta, se alguém trouxe algum sinal do sacramento da ordem. Alguém trouxe? Edna. Do fiote dela, trouxe a estola. Também trouxe óleo, né? Alguém mais? Não, então tá bom, muito obrigada. Na próxima semana, então, será a mistagogia da reconciliação, é isso? Esse é o do Silvio, né? Então, que a gente possa trazer, então, algum elemento que possa lembrar o sacramento, tá bom? E convide as pessoas para virem, que está terminando, depois vão reclamar que não tem formação, né? O padre dá e o povo não vem. Então, convida os amigos lá das suas pastorais, as pessoas que estão ali mais próximas, para que possam estar conosco na próxima quinta-feira, tá bom? Vamos ficar de pé, o padre dá a bênção para nós. O Senhor esteja convosco. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre este final de semana que se aproxima para cada um de nós, final de semana de convivência com a família, com os amigos, de descanso, de trabalho, para conseguir também o alimento de cada dia. Desça sobre todos nós as infinitas graças e bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, gratidão e de em paz o Senhor vos acompanhe.